GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, trazendo aqui mais um dia de podcast. Vamos aplaudir o Eric, Simone ali os bastidores. Hoje a gente tem uma grande oportunidade, um prazer enorme de estar com Primeiro, o Alfredo você já conhece, acabou de se apresentar, é meu amigo, mas aqui eu estou com uma grande oportunidade de trazer uma pessoa muito especial para participar aqui do nosso programa. Leonardo. Obrigado. Cara, obrigado pela oportunidade. Não, você eu que tá aqui agradeço, com a gente. Eu vou fazer os comerciaizinhos rapidinho aqui, a gente vai fazer uma oração. Se liga que o negócio aqui vai ser muito legal. Temos aqui também hoje mais uma convidada especial. Olha nós dois ali, o Alfredo. Você viu? Cara, só a gente bonita. Então assim, gente, primeiro agradecer as pessoas que vêm colaborando com o GapDep, os nossos colaboradores que estão chegando. Né? Quero agradecer a Micnet, que é do Fábio. O Fabião é um parceiro muito legal. Micnet é tecnologia e inovação. O Fábio está com a gente já nos ajudando. Vamos agora ter uns podcasts que nós vamos fazer agora nas duas sequências desse, com colaboradores que ele está trazendo para a ONG também, gente nova. Quero agradecer seu André, doutora Andréia, Maiara, Laura do Shopping Global. Shopping Global, nosso colaborador também, nos auxiliando aqui. Tem muita história com o Global aqui, ajudando com a gente com o nosso material de divulgação. Estou aqui com o material, olha aí, o material de divulgação. Também agradecer de casa. Dica Mais. A Dica Mais é do meu amigo Zé Roberto. Zé, errei aí o nome, tudo bem, né? Dica Mais vai entrar aí no CG também, ó. A Dica Mais está chegando com a gente também. Estamos fazendo uma parceria bem bacana com eles. Tem contato dele aí, ó? Da Dica Mais? Contato não. Não? Tem o loginho ali do lado direito, né? Isso. Ah, legal. Zé, obrigado pela oportunidade de estar junto com a gente também. Agradecer ao... Cara, não tem como sempre, né? Ó, Revista Reação, nosso grande camarada aqui, meu irmãozão, que está ajudando pra caramba também. Você sabe que ele dá pra gente um pouquinho de propaganda, né? É bem pequenininha a propaganda que a gente tem na revista, né? Pouca coisa, né? Tá aqui, ó, a revista ela é circulação nacional, né? Rodrigo, muito obrigado. A revista nova também já está chegando. Falar também um pouquinho desse evento, dessa nova jornada que está acontecendo no GapDep também, somos apoiadores, né? Então nós estamos agora também, vai começar esse trabalho com alguns o pessoal da área corporativa mesmo, em relação ao apoio ao GapDep, né? E a ONG, o nosso espaço físico que fica ali na rua Cantagalo, 753 no Tatuapé. Nós atendemos muito ali, né, como os terapeutas. Hoje também a ONG ela passou a ser campo de estágio. Hoje a ONG tem estagiárias de psicologia e eu assino lá, eu assino lá, hein? Chique, né? Nós assinamos ali a formação de psicólogos, né? Então é uma universidade que chegou a ter mais outras duas também. Então para nós é uma grande oportunidade, um grande orgulho, uma grande honra estar chegando onde está chegando. Agradecer ao Vilano do Mávila, Vilano parceirão, amigo, ao Ettore do EB, né? EB é quando nós servimos exército, né? Do Ettore, nosso parceiro meu e do Alfredo aqui. Agradecer também muito, muito ao espaço Estúdio Over, que é isso que é nosso espaço aqui. O Estúdio Over está com a gente desde o começo aqui. Quantos podcasts já, Ian? Mais de 80 já? 80, chegamos, né? Então nós estamos aqui bastante tempo fazendo esse trabalho e hoje nós vamos ter uma grande oportunidade com essa pessoa aqui incrível. Nós nos conhecemos, conheço o Léo, acho que, nossa, quanto tempo ele se conhece, cara? Olha, acho que despontar do ano com umas 2 semanas. Então, é um grande amigo que está aqui com a gente, um futuro não, a gente está em planos aí com os trabalhos com a maestreza dele, é um cara muito bem posicionado no mercado e tudo, mas nós vamos falar hoje, não desse lado dele, nós vamos falar de um lado que não mais, mas tão importante, né? Que hoje a visita, a participação dele é muito importante. Ele vai falar de uma causa, né, de uma comorbidade, de como ele trata, como ele cura, como ele se curou, como ele tem... Se curou não, curar não é a palavra, mas
como é que ele faz para passar essa mensagem para vocês que estão aí, vão se identificar com ele, né? Então, e é uma grande honra poder ter sua presença aqui, meu amigo. A gente vai abrir com a oração da Serenade, pode ser? Então, eu vou só por aqui, ó. Me dê a mão. Me dê sua mão. Essa mão. Entra no site. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão e ansiedade, www.gapdep.com.br. Meu amigo, tô no pique hoje, hein? Hoje vai que vai. Hoje o assunto vai render. Teu cabelo, tudo. Você cortou o cabelo? Não, ele não cortou. Eu não Você tenho. deu um trato legal no cabelo. Eu dei uma raspada, bem né? bacana, Passei né? na Gillette. Chegou aí, ó. Fiz a propaganda da Gillette. Ela se apresenta, por gentileza, para nós. Tá bom. Quem é você? De onde você veio? Bom, é um grande prazer. É um prazer imenso eu estar aqui com você. Na realidade, ter conhecido algo tão rico, né? Que é o GapDep. A proposta do GapDep é incrível. Que é atender realmente a população, resolver uma dor que é muito importante. Mas é um grande prazer estar aqui. Nós que Primeiro, agradecemos eu agradeço de verdade fazer parte dessa história. Basicamente, meu nome é Leonardo. Eu tenho comorbidade em 2 transtornos sérios, né? Isso é diagnosticado, já faço um tratamento já há muitos anos. Eu tenho um transtorno de personalidade borderline com comorbidade em bipolaridade. Então, basicamente, é igual aquele, digamos assim, não sei se você já assistiu Dragon Ball Z. Já assistiu Dragon Ball Z? Assisti? O que eu falo? Já assistiu Dragon Ball Z? Eu Isso gosto. é coisa da molecada mais nova. O que eu fiz responder? O nosso era Jasper, era Shazam. Mas eu já vi, tem uma bolinha, uns baratinhos assim, tem uns Então, bichinhos, Nossa né? época era Jasper, Shazam. Então, no Dragon Ball... Eu não lembro disso também. Mas no Dragon Ball Z tem uma parte que os 2 personagens, assim, com poder parecido, eles fazem fusão. Você faz fusão. Aí na hora que faz fusão, eles se tornam um personagem um pouco mais forte. Então, digamos que a comorbidade aí, da bipolaridade e do borderline foi essa fusão que tem, tem na... Muito legal essa que tem em mim. sua. É mais ou menos isso. Na minha família tem diversas pessoas na parte da minha mãe, diversas pessoas com transtorno bipolar, principalmente. Meu avô com transtorno bipolar, tios com transtorno bipolar, outros primos com transtorno bipolar. Na parte do meu pai, existem algumas pessoas com um quadro um pouco diferente de esquizofrenia e tal. Então, essa questão genética é muito forte. Porém, eu acredito que eu tive um pouco de sorte. Eu não sei se foi sorte, eu não sei. Eu tenho algumas questões que eu aceitei o problema. Então, assim que eu fui diagnosticado, eu tive uma crise muito séria. O primeiro diagnóstico que eu recebi foi de depressão. Por quê? Porque eu estava num estado depressivo. Sim. E eu fui internado, fui até o hospital. Ali a minha tia me socorreu, eu estava passando muito mal, eu ia me suicidar no metrô. E a minha tia me levou ali para um hospital psiquiátrico ali de emergência e eu fiquei internado na hora. Eu já entrei ali, saí já... Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 24, 25 anos. Já fiquei internado na hora. Foi a primeira crise forte. Não, na realidade, depois, com o tempo, eu fui observar, quando eu fui aprender um pouco melhor sobre o transtorno, entender um pouco melhor sobre o que eu tinha, eu fiz uma retrospectiva e eu percebi que eu tive diversas crises. Teve um momento na minha vida que eu tava... Você já tinha rolado. Já tinha rolado, mas mas... Você não tinha percepção. Você não teve a percepção. Exatamente. Não identificou, eu tinha 19 anos de idade, pra você ter noção. Eu reconheci que ele falou. Eu tinha 19 anos de idade, eu tava morando num quartinho, assim. Passando alguns conflitos e tal, morando sozinho num quartinho. Eu fiquei 4 dias deitado numa cama, sem levantar pra fazer nada. Nem ir no banheiro, nem tomar banho, nem comer. Então... Quando a gente avalia hoje com uma percepção um pouco melhor, a gente olha esse tipo de comportamento, avaliando esse cenário, a gente percebe um quadro grave de depressão, muito pesado. Processo depressivo severo. E eu tive várias situações como essa. Só que
vai vivendo. Aquela coisa assim, isso é normal, isso faz parte do dia a dia, não tem nada demais e a gente vai levando. Porém, nessa faixa etária de 24, 25 anos, eu estava sentindo muita dor, muita angústia e eu estava muito triste, eu estava a ponto de me suicidar mesmo. E eu fui para esse hospital e fiquei internado ali. Naquela internação ali, eu recebi alguns medicamentos e tal que me tirou daquele estado de suicídio, mas não me tirou do estado depressivo. E eu iniciei um trabalho de depressão. Nisso que eu iniciei um trabalho de depressão, ao longo do tratamento o médico percebeu que não era só depressão, né? Que tinha mais alguma coisa, mas não conseguia dizer o que era a princípio. Então começou uma série de investigações ali, e a investigação na psiquiatria é assim, né? Toma isso aqui, vamos ver o que acontece. Testa aí, toma isso aqui. Você é a cobaia, né? E até acertar a dose, até ver o que é, não é isso, é aquilo e tal. Não é mais para isso, mais para aquilo. E até eu ir me encontrando. E Deus preparou também, eu boto muito isso em Deus, porque é um milagre da parte de Deus para mim. De eu ter encontrado, na época, eu estava totalmente desajustado, não conseguia trabalhar. A minha mãe também estava passando por uma dificuldade material significativa. E a gente não tinha condição nenhuma de contratar um psicólogo, né? E eu estava realmente focado em achar o que eu tinha e melhorar, sair daquela situação. Perfeito. Aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar psicólogos de todo jeito, etc. E eu encontrei um rapaz chamado Aníbal, e eu sou muito grato ao Aníbal. Aníbal, obrigado, hein? Sou muito grato. O que você fez aí pro nosso irmão aqui? Eu encontrei o Aníbal e ele tinha um trabalho social. Ele é um psicólogo e ele tem um trabalho social, ele atende algumas pessoas durante a semana. Ele, por exemplo, pega algumas pessoas para atender de forma gratuita. Legal. E ele atende no particular. Então ele pega 1, 2, 3 pessoas ali, vai acompanhando, e quando dá alta ele pega uma outra pessoa e tal. E ele fez uma entrevista comigo ali e ele falou, eu vou começar a te atender agora sem cobrar nada. E eu iniciei um trabalho de psicoterapia. Então eu digo... Isso foi quando? Foi bem no começo. Eu digo que foi... que eu tive amparo psiquiátrico, né? Eu tive amparo de psicoterapia, já no começo, já de cara. E de imediato, a primeira pergunta que eu fiz, e assim que eu saí do hospital psiquiátrico pro médico, na frente da minha mãe, assim, ó, falei, doutora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer para melhorar. Aí ela falou assim para mim, assim, ó, busca uma atividade física, psicoterapia, e seguir o nosso tratamento aqui. Eu, saindo do hospital, eu falei peguei o telefone e já entrei numa escola de jiu-jitsu que tinha próximo da casa da minha mãe, já liguei, eu posso fazer uma aula hoje? Já peguei, já saí, já bati em casa, tomei um café e já voltei e fui assistir a primeira aula. E eu tenho treinado até hoje. Hoje eu já graduei em jiu-jitsu, faço parte de uma equipe. Aprendi técnicas de respirações dentro do jiu-jitsu que eu uso para me equilibrar. Perfeito. E foi graças a uma série de fatores que fez com que eu alcançasse o equilíbrio que eu tenho hoje. Aí eu digo assim, aquela coisa assim, você é bipolar, você é border, eu penso isso, eu não sou médico, né? Mas eu penso que na realidade é uma pessoa que nasceu com uma série de características e por conta dessas características a medicina ali tinha que viu uma classe de pessoas que reagiam daquela maneira de forma muito parecida e foram lá, categorizaram ali, esse grupo de pessoas são bipolares, esse grupo de pessoas são borderlines, esse grupo de pessoas aqui são esquizofrênicos. Deixa eu fazer uma pergunta, para ficar claro aqui, né? A gente sabe que tem borderline, tudo. O que é o borderline? Você pode explicar? Posso? Né? Só para o pessoal tá se identificando também. Eu posso explicar os dois, na verdade. Tá. O transtorno de personalidade borderline, na realidade, na própria palavra, é vivendo na borda. Vivendo na borda, borderline, né? Vivendo na borda. Vivendo no limite. Então, o border, ele tem algumas características neles que é diferente de... Não vou dizer de todos, porque eu não sou psiquiatra, não sei todos, mas... É diferente de outros transtornos, diferente do bipolar, por exemplo. Uma característica muito complexa no border, que incomoda muito, é
que o border ele sente um vazio crônico. Sabe aquela angústia que você já passou pela depressão e tal? Não passa, né? Não passa. O border ele sente um vazio, uma angústia crônica. Contínua. É uma angústia, contínua, ela não passa. E ela só aumenta, ela não diminui. Então você imagina assim, você imagina que tem um carro, aí esse carro, até falei isso pra você, né? Aí tem um carro, se você pega o teu carro e você começa a acelerar o teu carro, nisso que você começa a acelerar o teu carro, seu carro sai do estado 0, vai para 50 por hora, 100 por hora. Muito vai legal pista, essa ilustração sua aí. Vai mais ou menos isso. Isso, na realidade, eu falando com o meu psicólogo, eu falei isso. Ele falou, descreve, eu descrevi dessa forma. O border, essa sensação de angústia, seria como se você não diminuísse de 50 por hora. Não existe pausa. Se você pegar um carro, mesmo numa viagem de 50 por hora de muitos quilômetros, vai ter uma hora que você vai falar, vou parar para descansar, para ir no banheiro, para comer, repousar, depois eu volto a dirigir. O border, essa aflição contínua, faz com que o border não tenha pausa. E é uma sensação que nele, ele acha que aquilo é natural, ele nem se dá conta que está sentindo. É algo que incomoda muito. Ele só vai se dar conta que aquela sensação, aquela dor, ela existe quando ela está muito alta ou quando ele experimenta alguma coisa. Por exemplo, a primeira vez que eu tive essa pausa total dessa sensação, que eu olhei assim e falei assim, ó, eu não tô sentindo essa dor. Foi com um remedinho que eu tomei e eu estava em crise. Foi chamado clonazepam. Eu tomei o clonazepam e o clonazepam parece que é mágico. Eu tomei o clonazepam, 15, 20 minutos depois assim, eu olhava assim... Foi rápido, foi... Não, é muito você rápido. Não sei dizer 20 minutos. Não, tomei mesmo o comprimido. Mesmo. Aí eu... Caramba. Cadê aquilo, sabe? É como se... Cadê? Tirasse com a mão. Só que não é saudável. Para evitar crises do border, o clonazepam não é saudável. Ele evita uma crise de emergência, assim. Mas ele não é saudável, ele não trata. Ele não trata. E o border, na realidade, ele vive no limite. Então, basicamente assim, você imagina que você tem diversas emoções, amor, raiva, ódio, tristeza, etc. E pro border, não existe pouca tristeza ou média tristeza. Se for tristeza, é muita tristeza. Se for amor, não existe pouco amor, médio amor, é muito amor. Então, se for raiva, não existe pouca raiva, média raiva, é muita raiva. Então, ele vive no limite da emoção ali. Então, na questão do border fica complexo, ele fica muito suscetível à crise, porque como ele está já no limite da emoção, qualquer deslize que ele tem com uma pessoa ou outra, ele pode explodir. Os gatilhos são vários. É muito rápido. Tem ele pode muita explodir coisa. de forma muito rápida e gerar um conflito muito sério ali na hora. Então, é bem complexo. Então o borderline, ele tem muitos borders, né? Ele tem problema no relacionamento, na questão amorosa, ele tem problema com os pais, ele tem problema com os irmãos, ele tem diversos problemas, é um transtorno que fala como que é? É um transtorno no modo de ser dele. É um transtorno que afeta o modo de ser dele, e é um modo de ser único, e é muito complexo. E geralmente o border, ele não se aceita. Na realidade, todo transtorno é assim, né? Ele não se aceita, ele não se observa e ele não consegue desenvolver ferramentas para lidar com as emoções dele. A bipolaridade já é diferente. Não sei se você vai perguntar sobre isso também. Não, você pode explorar, eu quero que você fale. O bipolar já é totalmente diferente. O transtorno de personalidade bipolar, basicamente, a maioria das pessoas fala, duas pessoas. Não, o bipolar... Ele não é uma pessoa e depois se torna outra pessoa. Que nem as pessoas pensam assim, o cara é bipolar, o cara é uma pessoa agora, é uma pessoa depois. Não, ele não é isso. Isso é uma questão de caráter. Exatamente, ele não é. O bipolar, ele oscila na emoção dele. Então ele é a mesma pessoa, só ele consegue se identificar, identifica quem você é pra ele sabe tudo disso. Todas essas questões. Mas ele oscila em aceleração, desaceleração, alegria extrema, tristeza extrema. Perfeito. Ele oscila. Então, o bipolar é assim. O border pode dizer que é muito parecido? Pode. Por quê? Porque o border, ele vai durante o dia dele, ele vai ter oscilação de humor
várias oscilações durante o dia. Durante o dia, ele, na parte da manhã, Vai e ele tá volta. amando, na parte da tarde, ele tá super triste. Aí você fala, caramba, que loucura. O bipolar já não tem isso. Não tem isso na parte da manhã ele tá amando e a parte da tarde ele tá triste. Só que o espaço da crise bipolar é maior. Então o bipolar ele vai oscilar na tristeza ou na alegria semanas, meses e anos. O border, ele oscila diversas vezes durante o mesmo dia. Aí você fala, pô, mano, que loucura, né? É mais ou menos isso. Basicamente, seriam esses os dois transtornos. Deixa eu voltar um pouquinho atrás ali que você falou. Porque você falando assim, parece que é muito simples, muito fácil, né? Mas você falou aí do border, por exemplo, do sentimento de vazio, de angústia, né? E da bipolaridade. Deixa eu cortar só um minutinho. Como é que Antes, você... Oi. se apresenta para o pessoal. Pessoal, eu sou Alfredo Por Cardoso, favor. sou especialista em inteligência emocional, sou fundador do Instituto Cardoso e estamos aqui com o meu amigo aqui fazendo pergunta para esse outro amigo aqui, um assunto muito interessante. Vamos segurar só para eu quero que você apresente a minha amiga aqui. Qual é o seu nome? É, Luísa. Luísa, a coisa mais linda. Minha filha chama Luísa também. Eu sei. Olá, Lu. E aí, o que você faz? Você assessora a inteligência emocional aqui também? Sim, Você tá eu sempre nos acompanho meu treinamentos, pai. né? Sim. Você acompanha, Faz parte da equipe. faz parte da equipe, né? É. Legal. Mas não se intimida com ela, senão que ela toda assim. Eu Porque sei no que é treinamento fera. vira uma leoa. Posso pegar água? Vira uma Pode pegar leoa. pra Vira você. uma leoa. E tá te pagando um jeitinho? Hoje a gente conversa sobre isso que eu tenho uma proposta para você. Desculpa te cortar, mas... Então, você falando assim parece que é muito fácil, né? Só que você falou, o border, por exemplo, a angústia, aquela sensação de vazio, a bipolaridade, né? Essa mudança de humor muito rápida e tal. Como é que você conseguiu forças, determinação, disciplina para sair lá da clínica e começar a fazer academia, começar a fazer psicoterapia que você fez e tal? Onde é que você arrumou essa determinação toda? A determinação, eu acho que na realidade é um conjunto de fatores. Embora minha família é uma família bem humilde, eu estava determinado a olhar para minha família e ajudar eles. Eu olhava para eles e falava, não, eu preciso ajudar minha mãe. Já era preciso motivacional ajudar. isso, né? Tinham isso. Mas eu acredito também que Cristo Jesus Amém. agiu com um impacto muito grande na minha vida, entende? Vou dar exemplo para você. Cristo Jesus me guardou ao longo da minha vida, porque vou dar exemplo. Você pensa o seguinte: se eu como border, eu sendo border, primeira vez que eu senti esse vazio crônico que eu sempre tive há muito tempo, não sei dizer quando eu tive a primeira vez, mas eu tenho. Enquanto estou falando com você, ele existe. E eu tomei um clonazepam e ele sumiu. E eu fiquei com vontade de tomar clonazepam de novo. Você imagina um outro border que não sabe que é border, aí experimenta uma cocaína e esse vazio desaparece. Ele vicia quase imediatamente. Ele fica com vontade de experimentar cocaína de novo. Ou se ele experimenta um outro tipo de droga, um outro tipo de alucinógeno, e aquele alucinógeno nele, ele causa um impacto que aquilo desaparece. Tirador. Ele tá sentindo aquela dor. Né? Ele tá com a dor. Eu tive a consulta com o meu psicólogo ontem, eu tava muito mal. E ele falou, como você tá sentindo? Tô sentindo como se tivesse uma espada passada no meu peito. Aí você imagina esse cara que veio, experimentou uma droga e aquela espada sumiu, ele vicia na hora. O que acontece? Então é muito nocivo. É muito nocivo. Aí uma pessoa pode virar e falar assim, esse cara aí morreu porque é drogado. Não, de repente ele não morreu porque é drogado. De repente ele morreu porque ele tem um transtorno e teve acesso a alguma questão e por conta dessa questão ele acabou se acarretando uma série de outros fatores e prejudicou a vida dele. Olha que interessante, Então, deixa eu só fazer uma importante que você falou agora, você que está assistindo, você que está participando aí do nosso podcast, é uma sacada muito, muito boa que você acabou de falar. Eu trabalhei com dependentes químicos mais de 10 anos, né? Tive problemas lá no passado e é uma questão a se explorar muito melhor. Quando a gente fala da dependência química, de onde ela veio, o que aconteceu, eu vou dar exemplo para você você. acabou de explicar aqui uma forma... Eu fui estudar sobre isso. Eu queria aprender e eu fui estudar. Então, eu posso falar até de outros transtornos que eu não tenho, mas que eu sei que a droga afeta. Mas eu vou dar um exemplo para você, por que Deus me guardou. Porque enquanto outros borders, por exemplo, imagina a seguinte situação.
existem diversas emoções. E o border está no limite. Quando ele está na crise da emoção, essa dor desaparece. Por um momento, assim, segundos, é sutil, mas ela desaparece. Então, quando ele experimenta uma droga ali, essa dor desaparece. Quando ele se enfurece, ele entra em estado de cólera, que é o máximo da raiva, que ele desaparece tudo, que ele quer destruir tudo, ele vai passar por cima de você, não importa quem esteja na frente dele. Naquele momento ele está sentindo só raiva, ele não está sentindo dor. Quando ele está, vou dar um exemplo, ele teve uma relação sexual ali, ele está em êxtase naquela questão sexual. Naquele momento do êxtase ali, ele não está sentindo a aflição, ele está sentindo só o êxtase, é só um momento, um alívio de paz. O que acontece com muitos borders? O border, ele vicia naquela sensação, aquela sensação limite da emoção. Ele vai buscar então, isso. Ele vai buscar de forma contínua e de forma descompensada. Então, basicamente, se foi através do sexo que ele sentiu aquele alívio, o cara se torna um viciado no sexo. Se foi através da droga, ele se torna um viciado na droga. Se foi através de uma agressão na parte de ira, é através da ira. Se foi através da adrenalina, dirigindo um carro em alta velocidade, ele vai começar a dirigir o carro em alta velocidade. Aí a pessoa vira e fala assim, ó, o border, o cara ali morreu porque ele é um motorista imprudente. Não, o cara morreu porque ele tem transtorno de personalidade borderline, não foi assistido, não foi tratado, não conheceu sobre si, e por aquela dor ali, para eliminar aquela dor, ele acelerou o carro a 300 por hora e bateu num poste. Então, é mais ou menos nesse sentido. Só que assim, por que Deus me guardou? Porque enquanto muitos borders estavam experimentando a droga, estavam experimentando dirigir o carro em alta velocidade, estava ali vivendo essas vivências, o Senhor Deus permitiu que eu estava dentro de uma igreja. Eu me mantive dentro de uma igreja. Esse foi o seu alicerce. Né? Ali, cara, você viu os dois pilares que sustentou ele, família e a fé. Eu fui escondido. Eu fiquei escondido ainda que eu tinha algum conflito. Deus me escondeu. Deus me deu esse privilégio. Eu posso dizer que é um privilégio. Deus me deu esse privilégio de me esconder dentro da igreja. Aí eu viro assim, ó, não estou dizendo que eu não tive conflito, mas Deus me deu esse privilégio. Aí eu digo até a questão do border também, na questão religiosa. Porque a adoração também é uma emoção. Então, se o border, ele vive no limite da emoção, um border que é religioso, ele é um fanático religioso, ele está no limite da adoração. Ele não tem meio termo, não tem louvar pouco, para ele é louvar muito. Aí você pega uma pessoa dentro de uma igreja que, não, louvor, às vezes é um paciente, porque Cristo Jesus é um doente, né? Cristo Jesus, ele vem nos ensinar a ser equilibrado, ele vem nos ensinar a saber entrar, se posicionar, ele vem nos ensinar a separar as coisas. Então, esse tipo de tratativa, até dentro da igreja, eu por ter vivido dentro da igreja, e eu ter esse transtorno, eu tenho uma percepção a respeito da igreja totalmente diferente. Aquela questão assim, ó, o Beltrano de tal, um exemplo, tá, tô falando pra você, você entrou agora o defensor das minorias. Não sou defensor das minorias, não, até tenho muita energia pra questão do capital, liberalismo e tal. Mas você pensa a seguinte situação, o Beltrano de tal agride a esposa, o Beltrano de tal agride os filhos, a fulana de tal, ela age de forma histérica. Aí chega um irmão da igreja, um pastor, um cooperador, um ministério, ele é um doido, ele é um lunático, você não viu esse valor antes. Mas não, às vezes, aquela pessoa ali, ela é só um doente que precisa o que tá por trás. Precisa de tratativa. Não é demônio, é espírito, é entidade. Não, é uma pessoa. Aí você pega o percentual das pessoas que tem transtorno de personalidade borderline, por exemplo. De 100%, 3 a 6% tem. Então, numa igreja de 100 pessoas, de 3 a 6 vai ter. E qual é o comportamento desconexo que essas pessoas vão ter? Vai ser dentro desse tipo de avaliação. E como você, sendo um pastor, sendo um membro, um ministério, vai tratar esse membro da tua igreja? Você vai virar para ele e vai falar, você vai pro inferno? Não, o cara, ele é um doente. Ele precisa de um tratamento diferente. Então, eu falo isso sempre, eu percebo que em todas as esferas, no campo religioso, no campo do Estado, no campo da educação, no campo do pai para o filho,
é necessário uma atenção para poder enxergar na perspectiva do outro. Porque o outro pode simplesmente estar gritando por ajuda dentro dos sintomas que tem e não ter atenção de ninguém. Então isso é muito interessante. Então eu digo que eu tive o privilégio de ter sido guardado por Cristo. Cristo me guardou e foi graças a Cristo Jesus eu alcancei o equilíbrio que eu tenho hoje. Muito importante você falar isso. Né? Não é fácil. A gente... Vendo ele falar assim, parece que é fácil. Não, mas assim, a gente entende, eu sinto um pouco dessa angústia, como você fala, a gente me identifica porque eu passei, mas quando a gente faz o nosso trabalho social, nós falamos muito disso, da percepção ao redor, das pessoas que estão ao nosso lado, de você na sala de aula ali com o aluno, com seu amigo, a gente fala muito sobre isso. Então a gente fala dessa percepção de uma forma bem mais leve, né? Não da forma que você colocou, mas a gente faz essa percepção de uma forma mais acolhimento, de olhar ao redor, de estar perto. Isso é muito importante. E quando você fala dessa situação, para mim foi uma coisa muito, muito bem colocada, cara. De que, e eu tô parando para perceber, para observar, que você percebe alguns transtornos, algumas pessoas que, a droga, tudo que você falou. Cara, é muito importante esse questionamento. Da abordagem até quando você vai começar, nosso cliente faz anamnese, tudo, e você vai entendendo, né? Pô, o que você falou, cara, na igreja parece aqueles caras que são... Mas, pô, é muito importante o que eu tá posso dar dizendo. um outro exemplo. Eu não sou esquizofrênico, mas eu, por conta do meu transtorno, eu fui estudar e ler sobre tudo. Eu fui estudar mesmo, pesquisar, ler, não, peraí, o que a psiquiatria fala? O que a psicologia fala? O que artigos lá nos Estados Unidos falam? Traduzir para o português, eu fui estudar a respeito disso. Eu vou dar exemplo para você. O esquizofrênico. A pessoa tem transtorno personalidade esquizofrênica. Eu não lembro o termo certo. É esquizofrênico. Pô, às vezes o cara, ele só tem o fator genético nele. E ele tem por ele ter o fator genético, ele tem a predisposição. Mas isso não significa que a esquizofrenia vai desenvolver. Mas aí o que ele faz? Ele tá numa rodinha de amigos assim, 10, 20, 30 pessoas, e tá todo mundo fumando um beck de maconha. Tá fumando um cigarro de maconha. O que acontece? Para quem não tem a predisposição à esquizofrenia, não tem o fator genético em relação à maconha, não vai dar nada. Mas para a pessoa que tem predisposição à esquizofrenia e o fator genético, a maconha vai fazer desenvolver nele a esquizofrenia que talvez nele nunca seria disposta. Aí eu viro para você e faço assim, mas e aí? Como é que avalia isso? Tem algum tipo de exame de sangue que avalia quem tem predisposição à esquizofrenia ou não? Não tem. Então, você vai sair oferecendo um cigarro de maconha para todo mundo, sabendo que você está oferecendo para o teu amigo do teu lado e pode ser que teu amigo do teu lado daqui 2 meses esteja no hospital psiquiátrico e talvez nunca mais saia dali? Então, o que acontece? A gente até entende, eu pelo menos, na minha percepção, eu entendo que o baratinho, a brisa ali, no curto momento até que é bom, mas talvez seja bom para você, talvez para você não tenha impacto nenhum, talvez em você não afete nada, mas o amigo que você diz que é teu amigo, o teu colega que você diz que é teu colega, pode ter um impacto que interrompa todo o processo da vida dele. A vida dele nunca mais vai ser a mesma porque ele experimentou um cigarro de maconha, porque ele se tornou esquizofrênico. E ó, que interessante, né, que você fala. A gente trabalhei com dependente químico muitos anos, tudo também. Existe a predisposição ao alcoolismo, a predisposição ao ato de estar viciado ali. O cara vai fumar um baseado e não vai acontecer nada, ele nunca vai... Tem cara que pega no baseado e não vai parar mais. Porque existe uma predisposição genética também que vem lá do DNA, vem lá do pai, da mãe, né? E quando você fala isso da predisposição da esquizofrenia, eu acho que também em outros segmentos, esse despertar, ele cara, não tem como você determinar que você você vai ser um alcoólico. Não. Você só vai ser alcoólico se você experimentar. Mas aí tem uma outra questão em cima disso daí que você está falando. Todo respeito, sei que você acha que você ia falar, mas... Não, nós estamos aqui, isso aqui mesmo. Tem uma outra questão. Existe uma questão da percepção sobre si mesmo. Sim. As pessoas, elas são acostumadas a
só respirar, mas elas não estão vivas. Elas não têm percepção de si mesmas e elas não Vive no conseguem... automático. Exatamente. E elas não têm ciência, né? Ciência do que sente, do que acontece com elas e como elas podem evitar uma situação ou outra. Então eu vou dizer assim, ó, eu não sou um cara que defende, pelo meu viés assim, eu não defendo a maconha. Se olhar assim, ó, você defende a maconha? Não defendo. Você acha que tem que... Não tem. Mas ela existe. É um fato. Ela existe e vai ser comercializada. Ok. Se esse comércio existe, e se existe a bebida, e se existe a maconha, se existem outras drogas, e elas afetam o comportamento e a mente das pessoas, ok. E a gente não tem como avaliar num exame a predisposição àquela pessoa, etc. Então não tem como, até dá pra ver o caso hereditário, o teu avô e tal, então provável que você tem, até dá pra ver. Dá pra supor, né? Dá pra supor, mas dá pra você aumentar a educação das pessoas, para as pessoas aumentar a percepção de si mesmo. No que sentido? Vamos dar exemplo, se eu tenho predisposição a... Eu sei que é complexo isso requer, que nem você falou, disciplina e autocontrole. Mas, eu sei que eu quero fumar uma maconha. Eu não sei, é a primeira vez, com 18 anos eu vou fumar uma maconha. Ok. O que acontece com uma pessoa que é esquizofrênica que fuma maconha? Antes da pessoa entrar em surto, a ponto dela parar no estado psiquiátrico, num hospital psiquiátrico, vai ter um caminho, uma trajetória, vai ter um passo a passo. Existe um processo para chegar até esse limite. Então, beleza. Então, vamos educar as nossas crianças. Educa a criança, já que você tem acesso e amanhã ou depois você pode entrar em contato com isso ou não, educa a criança para ela ter ciência sobre o próprio corpo, sobre as próprias emoções, para ver o processo que acontece. Por quê? Porque se eu nunca provei, mas eu quero provar porque meu amigo experimentou, mas eu conheço o processo e eu experimento, e aquele sintoma que leva aquele ponto final acontece comigo, eu já identifico de cara que isso aqui vai me fazer mal. Eu imediatamente ainda tenho capacidade de segurar e impedir que aquilo acarrete um problema futuro. Aí a necessidade do autoconhecimento, né? Educação. E aí, voltando um pouquinho que você falou, é cultura. Tem que ensinar a criança. Exatamente. Porque você pega, por exemplo, uma jovem assim que nem ela, com 17 anos, né? A tendência que a gente vê por aí é o coleguinha tá fumando maconha e ela fumar junto para se sentir parte da tribo. Para se sentir parte da tribo. E é o que? A falta de autoconhecimento. Porque se a pessoa se autoconhece, não, isso aqui eu sei que não vai me fazer bem, isso aqui não... Beleza. Por exemplo, é igual tudo, né? Você quer provar? A palavra de Deus fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ok, você quer provar aqui, quer ver se isso aqui... Mas beleza, mas você também tem que ter uma percepção sobre si mesmo para ver qual que é o teu limite e qual que não é. Você tem que se conhecer a esse ponto, a gente tem que educar os nossos filhos para isso. Então, filho, é o seguinte, o que você está sentindo? Se eu tivesse um exemplo, eu amo meus pais, amo meu pai, amo minha mãe, sei que eles fizeram o melhor que eles puderam por mim, diante do que eles receberam, me entregaram tudo que eles tinham. Só que o que acontece? Se eu tivesse tido do meu pai, da minha mãe, uma educação, filho, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Você sente alguma coisa? Você sente um tremedor? Você sente tal? Eu poderia lá atrás apresentar para o meu pai algumas questões, que meu pai ia chegar na frente de um psiquiatra, num médico, e apresentar, e eu não teria tido infinitas crises que eu tive. Então, já estaria... Mas olha que interessante o padrão, porque a gente segue padrões, né? Os teus pais provavelmente seguiram padrões dos seus avós, só que você quebrou o padrão. O dia que você tiver seus filhos, o padrão vai ser diferente. O padrão acaba aqui. E os filhos dos seus... Acaba aqui. Os filhos dos seus filhos vão ter outro padrão. Sim. Totalmente reformulado, um padrão muito mais saudável, muito mais positivo. Mas aí que está a quebra do padrão. Precisa alguém quebrar esse padrão. Que não Mas aí que aí quem entra dele, que ele falou, ele se enxergar, né? Ele reconhecer o autoconhecimento e aceitar. O primeiro passo para todas as situações, as comorbidades, acho que eu não radicalho mais. A gente entende que
quando você... Os tratamentos vão bem mais leves, não? Você tem muita qualidade do que você está falando. Vou falar de uma... As pessoas podem até falar pra mim, já chegaram a falar pra mim, você tem, mas você tem baixo. Por isso que você faz, você alcançou isso daí. Cara, não. Aí você vai conversar com a minha mãe, na época que eu tava tacando a cabeça na parede, desmaiando, de tanta dor. O dia que você tentou suicídio, que você falou ou, por exemplo, você olha a cicatriz na minha mão, assim, que eu raspava a mão na quina do chão de tanta dor, porque a dor física ela eliminava a dor emocional. Exatamente. Mas isso você sabe o que acontece? As pessoas, elas não têm o dom de se autoconhecer, e é mais fácil para elas apontar e criticar, dizendo, o seu problema é mais simples que o meu. Mas olha que tentando interessante. justificar para si, na verdade, a falta de ela se reconhecer, de ela se enxergar. Mas olha que interessante, quando ele falou de olha como isso é atual, né? De machucar a mão na quina lá. Eu faço trabalho nas escolas e a gente tem muita... depois da palestra eu vou dar o meu trabalho terapêutico ali, vou fazer... E a gente tem muito questão das pessoas, das crianças que se mutilam, né? Que é exatamente isso. Aí você identifica por que ela está se cortando, porque ela está trocando a dor. E a dor que ela tem da saúde mental, eu passei por essa dor, que eu fui ela tentar até, né, de tirar a minha vida, ela é como, né? Ela é impossível, né? Não tem jeito, não vai passar. Não vai. Se você não aceitar, você precisa de ajuda. Não se aceitar. O cara que vai parar de usar droga, se ele não aceitar o primeiro passo para o álcool, para a droga, o que seja, é aceitar que eu sou fraco diante daquilo que me leva. Eu vou falar uma coisa para você. Aceitação. Existem pessoas que, por exemplo, eu tenho minha irmã que não acredita em Deus, eu tenho uma outra irmã que ela é espírita, e assim, eu até respeito quem não acredita em Deus, mas eu vou falar um negócio em relação ao fator fé. O fator fé ajuda muito. A pessoa que tem uma fé, que acredita ali, eu sou cristão, falar de Cristo, mas o fator fé auxilia e ajuda muito a pessoa a alcançar o equilíbrio. A pessoa que não tem o fator fé, ela vai ter mais dificuldade, não estou dizendo que é impossível, de alcançar aquele equilíbrio ali. Você sabe que a gente... Eu trabalhei, só completando, eu trabalhei 25 anos na indústria farmacêutica, né? E na oncologia, principalmente, se usa muita fé. Por quê? A própria medicina prega isso. A pessoa com câncer, por exemplo, se ela tiver fé que ela vai se curar, é 50% do tratamento. O corpo reage, né, cara? Né? Tanto que tem estudos mostrando isso, que às vezes a pessoa tinha um tipo de câncer agressivo, né, com uma probabilidade de cura muito pequena, e uma outra pessoa com câncer simplesinho, só que aquela tinha fé e essa não. Essa se curou e essa não. Olha que interessante, a gente fala de fé. Jesus, né? Você quer ser curado? Levanta e anda, tua fé te salvou. Isso é bíblico. Quando eu fiz alguns trabalhos sociais e eu dei muita palestra em clínica e tal, porque contando a minha história também daquela outra vertente, tudo. A regra do tratamento é oração, trabalho e conscientização. São os 3 pilares para o tratamento para dependência química. E você me faz lembrar, assim, entrar em outros campos que, cara... De repente é a mesma linha, né? Só muda o... Muito legal. Porque até no tratamento, quando você tem a pessoa... Hoje eu atendi, você está vindo para cá, tudo. E fui na casa de um paciente que me ligou, a mãe desesperada, para estar indo lá. E o cara em alto grau de depressão. E a depressão do cara, com a ansiedade, ele está depressivo, está passando por um processo na cama, está mal, por algo que ele acha que vai acontecer daqui uma semana. É ansiedade. Ele já está no processo de ansiedade dele, mas o processo dele é tão grave que ele não consegue levantar, não consegue andar, não consegue sair da cama e acaba não alcançando o resultado. E o que vai acontecer? E eu tenho parâmetro dessa história dele, porque ele tem uma, como a gente falou a programação dele, não é programação, ele vem com as... esqueci a palavra. Mas ele vem ali, é meu módulo ali, a questão, é assim que acontece comigo, é assim que acontece comigo, é o que vai acontecer comigo. Então ele tem alguns processos de rejeição. Ele se programou mesmo. Ele tem os processos de rejeição que ele não superou. E aí, cada vez que ele entra num relacionamento, o inconsciente dele, que é atemporal,
que tá todo aqui, percebe que, olha, mixi, vai se dar mal. Não vai nessa. Não, mas aí Você ele não vai. acredita, Ele acredita, aquilo acontece. e aí o que acontece? Ele mesmo se coloca, hoje, quando eu falei, não é uma brincadeira, uma colocação. Cara, levanta, meu irmão. O que você tá pensando? Olha aqui, ó, vamos, quando é que vai ser o negócio? Ah, tal dia, mas... Eu falei, por quê essa pressão tão negativa em cima de você? Porque a gente trata, ele é cara, é um desafio maravilhoso, porque ele está se recuperando, está vindo, mas ele tem essa recaída. E essa recaída dele são fortes, porque ele esquece tudo que a gente está tratando. Aí eu tenho que pegar ele, não literalmente, mas chacoalhar. Acorda! Lembra daquilo? Só Lembra que, que a gente falou? Aí ele começa a entrar no processo de aceitação, né? Basicamente você tem um trabalho aí, o seu trabalho é um trabalho meio duro, né? Porque... Porque você acaba, dependendo da situação, digamos assim, tem um limite, né? Se você passa do limite, você basicamente vira uma muleta pro cara, o cara nunca mais sai. E na verdade, assim, o que acontece? Situação. Eu cuido muito disso, eu tenho muito cuidado com isso, porque nós, a terapia, o processo de terapeuta, porque eu sou da minha certificações todas, nós fazemos a terapia breve. Terapia breve. Eu não faço uma terapia que vai durar 1 ano. Eu trato 6 sessões a 10 sessões, o 10S e o 6S. Por quê? Eu trabalho no forte impacto emocional, na causa raiz, eu trabalho na reprogramação emocional, eu trabalho na ressignificação, eu trabalho na reinterpretação do fato. Todo trauma é um fato, mas depende da interpretação. Você está vendo o que nessa caneca agora? Está escrito. O escrito. Eu não estou vendo o escrito. Mas é a caneca. Mas é a caneca. O que você está vendo agora? Uma caneca. E eu estou vendo escrito. A interpretação do fato muda de acordo com a sua posição, do seu seus posicionamento. valores. Exatamente. Eu posso pegar e um exemplo. Uma das atendidas, né? Ela, ódio de homem, não consegue se relacionar, detestava o pai era um absurdo. E aí a gente fez uma regressão, não foi hipnose, mas uma regressão, e entramos na causa raiz do dia que ela teve o fato, que foi o trauma. E ela conta que nesse dia, ela irmã, no quarto da outra irmã, que fugiu de casa para namorar, vê a irmã entrando pela janela. E o pai chutando a porta, indo para cima da menina, e chacoalhando, e brigando. E aí, meu pai, nossa, meu pai... Aí, peraí, vamos estudar esse fato, vamos entender essa história. Como é que foi esse dia? Por que ela pulou a janela? Como que teu pai entrou? Porque meu pai, a gente falou pra ela, nós éramos em 8 irmãs, e meu pai ficava cobrando muito, ele falou, não vai sair pra namorar, não pode, ela é nova. Eu vou só dar uma... Não vou entrar nos detalhes, mas ela é nova, tal, pegou a menina, chacoalhou, brigou com ela. O que o pai estava fazendo naquela situação? Eu entrei nessa situação para entender os passos do pai. Por que ele entrou ali, chutou a porta e tudo mais, por que ele brigou e por que ela... Qual foi o caso dessa briga? Qual foi essa relação? E isso é muito importante. Quando ela está aqui olhando para aquele pai, e quando eu coloquei ela para outro lado, para uma outra vertente, que a raiva do homem não conseguia dar certo em relacionamento nenhum, porque ela não confiava, porque ela trazia... Esse telefone está tocando e me enchendo a paciência aqui, ele sempre faz isso, ele faz isso sempre. Ela entendeu, naquele momento, ela conseguiu se colocar, e nós entendemos quem era o pai. Vamos traçar seu pai aqui? Como que era o pai? Meu pai cuidava de 8 filhos. Lá no era difícil e tal. Meu pai tinha medo de que a gente namorasse. Eu também já fiz isso, hein? Então, olhei, peraí, fiz um peraí, meu pai... Pô, meu pai... Vamos entender. Meu pai não teve pai. Meu pai, a minha avó estava doente, alcoólatra. Quais eram os valores que ele pegou? Minha mãe. Aí você começa a ressignificar o comportamento dele. Você ressignifica esse ato. Você ressignifica. Olha o que aconteceu. Ressignificamos essa história. Ela entendeu que o pai dela, todo esse processo, o que faltou na sua vida por ele e tal. E ela falando do pai falecido. Ela descobriu que ela teve a vida inteira dele nesse período dela. Um trauma, uma bronca, uma dificuldade com o pai. Ela teve vários relacionamentos que não deram certo, porque o homem para ela é a coisa toda. E quando ela descobriu, ela entrou numa outra dificuldade
querer agora, como é que eu faço para me despedir, para me reconectar com meu pai, que agora ele morreu, e a gente faz uma outra reinterpretação de você trazer ela para aquele momento do ato da morte, você vai lá e você significa, isso é legal. você faz o perdão, e fazer o perdão, cara, e é muito legal essas histórias, uma entrando aqui com a outra, né? Nesses dias a gente estava atendendo um rapaz que você falou de artes marciais, menino, cara, faixa preta em judô, em karatê, o pai não sei o que dando, não sei o que lá, ele me ensinou o que significa o os, né, que é o cumprimento, né? Os. Aí ele falou assim, falei e tal, teve que ressignificar a história dele com o pai dele, e eu falei, na hora que terminou, que eu abracei ele, vamos dar um abraço aqui e tal, na hora que eu abracei, me veio, eu falei assim, não sou eu que estou te abraçando. Ele me abraçou e chorou. Falou, pai, obrigado, pai, te amo. E blá, blá, blá. Ele conseguiu sentir, além do emocional, ele teve uma situação física. Eu entendi. Que, cara, ele se transformou. E aí a gente vê, né? Eu não estou enxergando quase nada, mas a gente vê que a emoção, a ansiedade, o ato de querer viajar no tempo ali, de querer já se preocupar, porque o passado, ele é uma história. O futuro é um mistério. Mas aí eu vou falar um ponto que eu acho muito top isso daí que você está falando, muito legal, mas eu vou falar um fato, vou tocar num ponto a respeito disso. Beleza? Com todo o respeito. Não, tá, só me deu a pior hora, o Ian já deu sinal que o tempo já está acabando. Sério? O que acontece? Não acredito. Eu vou te dar um fato, eu vou te dar um fato importante. Existem sim transtornos que são causados por situações ao longo da vida. Um trauma emocional na infância com o pai e tal, uma depressão por tal motivo, ansiedade por tal motivo, e existe um fato. Mas existe uma classe de transtornos que não tem fato. Não tem fato. Não tem fato. Às vezes a família está toda bem construída, etc. Né? Então, por exemplo... Você não entende o que aconteceu. É uma forma que o cérebro trabalha. Por exemplo, transtorno de personalidade borderline. Pô, o cérebro trabalha de uma forma totalmente diferente do cérebro de uma pessoa normal. O bipolar. O bipolar até tem a questão genética, afeta alguma coisa, mas tem as suas características. Já é o cérebro daquela pessoa. O esquizofrênico, a região ali do cérebro dele que é mais ativa ali, da criatividade, o cérebro dele é mais ativo. Então, você imagina assim, ó, você pega uma pessoa que naquela região do cérebro ali, ela é mais ativa. Ela pode ser um esquizofrênico, mas de repente a mesma região ali afeta por alguma situação, sei lá, aquela pessoa ali se torna um gênio. Uma pessoa que enxerga a fórmula matemática em cima da cabeça. Então é um teste. Perfeito. São situações que não dá para fazer hipnoterapia, não dá para fazer regressão. Mas é muito interessante. A gente, antes de entrar nesse processo, né, uma avaliação toda e tal, nós sabemos que o crônico, o que já vem lá de hereditariedade, e a gente trabalha como se fosse a linguagem, uma terapia leve. E a gente começa a entender as situações. Quando você começa a entrar e a permissão do inconsciente ali vai te levando a poder ver que é isso mesmo, né? Aí então nós vamos chegando, entrando e você aí consegue. Você melhora. Mas quando você percebe que tem a barreira, aí você fala, não é mais comigo. Por exemplo, eu tenho... Não dá. E é por isso que tanto eu quanto você, a gente não coloca todo mundo no mesmo balaio. Sim. Porque a gente vê as pessoas que passam pelos nossos processos como um ser humano único. Né? Exatamente. A palavra que a gente não fala, é porque funcionou com você único. que vai funcionar com ele. Né? A gente não põe todo mundo no mesmo balaio. Isso é uma coisa muito importante. A medicação que ele toma, que nem você falando logo no começo, né? Eu passei pelo processo todo, eu tive que ser medicado e lá na medicação eu me encontrei, teve toda aquela história, mas eu também descobri que não era aquilo. Eu na realidade, em cima disso daí que você está falando, hoje eu tenho ferramentas que eu desenvolvi com terapia sozinho, ferramentas realmente, formas de regular os dois transtornos. Então, eu consigo hoje olhar para mim mesmo, por exemplo, no meu dia a dia, eu consigo, eu mesmo faço um diagnóstico meu, uma avaliação, identifico. Muito bom, autoconhecimento. Muito bom. Ele aceitou, o autoconhecimento. Ele falou, não, pera lá, tem alguma coisa que eu preciso eu vou investigar, resolver. Eu não vou ficar na mão do outro. E ele desenvolve, por isso que ele consegue, porque
Primeiro, ele aceitou. Segundo, ele quis olhar para o que ele pode fazer para resolver a questão. E você vê que barato. No primeiro momento, ele já correu e foi à atividade física. Mas Sim. eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho muito, com todo respeito, tem muito a questão cristã também. Também, Cristo fala assim, É. a Bíblia fala para nós, olhe para dentro de si, aprenda a falar com Deus dentro de você. Fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai no teu secreto em oração. E todo mundo acha que é a porta de madeira, mas não. É fechar o olho, fechar a boca, olhar para dentro de si, se vasculhar e entender o que está acontecendo. E aí, em secreto, você aprende um pouco mais sobre si, sobre o teu Deus e melhora. Eu tenho para bipolaridade, eu tenho uma técnica, uma forma que eu faço para eu não entrar em crise bipolar. Não estou dizendo que amanhã ou depois eu não vai entrar. Mas você já tem o caminho para não entrar. Sim, E eu não me importo, não tenho problema nenhum de voltar lá no psiquiatra e falar, cara, tá acontecendo assim, vou ter que voltar durante um período aqui a me auxiliar com remédio e uma intensidade, uma atenção um pouco maior. Existe uma forma de eu avaliar a bipolaridade e existe uma forma de eu evitar crises com borderline. Por quê? Eu sei que tinha pouco tempo, mas era um negócio muito top isso daí, meu. Eu também vou te falar uma coisa. Esse podcast, isso daí é um negócio muito mas top. esse podcast, ele não acaba aqui. Você já nós vamos fazer o outro, cara. Nós vamos entrar no outro, porque não dá o conteúdo que você tem, não dá para um podcast só. Porque entendeu? Isso daí que eu tô falando aqui agora é o que eu falo para todo mundo que eu falo, os caras falam assim, é um negócio muito legal e é simples. É simples, assim, ó. Eu imagino, eu falei isso daí pro Aníbal, que é meu psicólogo, e eu falei pro Aníbal, o Aníbal falou, Léo, não vai servir para todo mundo, mas já ajuda, sabe? Então, existem formas do bipolar regular e não ficar tanto em crises. O border, existem formas do border se avaliar e não ter tantas crises no dia a dia dele. Como é que, por exemplo, muitos borders ama aquela possessão, aquele medo de perder, como é que você regula isso? Como é que você evita esse tipo de situação? Existem formas de fazer isso. Existe um caminho para fazer isso. Existem técnicas que você criou, né? São suas ferramentas. Não, eu posso falar, um exemplo. Bipolaridade. Primeiro, vou dar exemplo para você vai entender. Tem tempo meu? Não, eu vou dar uma estendidinha, mas eu quero que você complete. Você imagina a seguinte situação. Eu estou em estado de parada, aí eu vou fazer uma corrida. Eu começo a andar, aí eu começo a trotar e eu chego no limite da minha velocidade, começo a correr. Estou correndo no limite da minha velocidade. É uma corrida, todo mundo aqui já correu. Mesmo quando é criança. Beleza. Cansei, eu vou começar a diminuir até parar, vou sentar no cantinho e vou descansar. Beleza? O que acontece com as emoções, o que a gente sente com o nosso corpo, é que a maioria das pessoas só notam o que estão sentindo quando já estão sentindo. Então, por exemplo, eu só noto que estou triste quando eu já estou completamente triste. Eu só noto que estou amando alguém quando eu já estou amando. Eu só noto que estou com raiva quando eu já estou enfurecido. E não consegue observar o caminho que o meu corpo, a minha mente faz para chegar naquela emoção. Então, o meu corpo, ele vai dar uma série de sinais antes de eu estar no ápice daquela emoção. Antes de eu estar triste, o meu corpo vai... Peraí, eu vou pensar uma coisa, eu vou sentir outra coisa. Vou dar um exemplo para você. Antes de eu entrar em depressão, eu vou perder a vontade de fazer coisas que eu gosto. Vai ser um amigo que eu gosto muito. Eu não vou querer ver a cara. Não estou bem para ver a cara dele. Algo que eu gosto de comer, eu não vou comer e tal. Eu vou sentir muito sono, muito cansado. Eu ainda não estou triste. Mas o meu corpo está mostrando vários sinais de que eu vou chegar no momento de tristeza. Se eu consigo observar o aumento da velocidade do meu corpo até chegar na tristeza, eu consigo evitar de chegar na tristeza, eu consigo interromper o processo, eu consigo levar o meu corpo a fazer outra coisa. Isso é para todas as emoções. Aí eu viro para você e falo assim, Léo, legal isso daí, mas como é que faz? Aí eu fui pesquisar, tem 27 emoções catalogizadas pela psiquiatria. Como é que eu faço para sacar tudo isso daí? O que acontece? Basicamente,
você vai ter que se observar. Se autoconhecer. Vai ter que começar a Se olhar para autoconhecer. você mesmo. Mas aí, eu sou bipolar, eu sou esquizofrênico, pessoal, você é bipolar, você é esquizofrênico, como eu faço isso? Bipolar. O cara só bipolar. Como o cara observa se ele está entrando em estado depressivo ou se ele está entrando em estado de aceleração, de euforia, falando. Cara, sinais que o corpo dele vai dar antes dele entrar. Sono. Se está entrando em estado depressivo e ele vai entrar numa crise de depressão, ele vai dormir muito. Às vezes ele vai dormir a noite inteira e seria horas que não era para ele ficar cansado e durante o dia ele continua cansado. Aí o que acontece? A mente vai e sabota ele. Fala, vou dormir mais um pouquinho. Aí você dorme, aí depois você dorme de novo. Aí o que acontece? Você come muito e depois que você comeu você já descansa. O que acontece? Quando você vai ver, você vai fazendo isso, você era para estar dormindo 8 horas, está dormindo 10, está dormindo 12. Aí alguém te chama para fazer um treino que você gosta de fazer, você não vai. Quando você vai ver, você está em estado depressivo na bipolaridade. Aí quando você entra em estado depressivo na bipolaridade, semanas, meses e anos para sair. Aceleração, a mesma coisa. Eu dormi 2 horas, acordei e meu cérebro está ativo e já está pensando em fazer alguma coisa. Se eu ceder aquilo e eu sentar para fazer alguma coisa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, Vai virar um hábito. eu vou entrar num processo de aceleração completo e vou ter que tratar, porque eu vou ser uma pessoa totalmente inconveniente e chata. Então o que acontece? Como é que eu regulo a bipolaridade? Técnica de respiração. Eu tenho uma técnica de respiração que eu, independente de eu estar acelerado ou desacelerado, no horário de dormir, disciplina, rotina. Eu aplico a técnica de respiração e eu durmo. E eu vou acordar no outro dia no mesmo horário. Se calhou no meu cérebro tá entrando em aceleração e eu percebo que eu dormi 2 horas, mas ainda falta 6 horas para bater o horário que eu tenho que acordar, eu aplico a técnica de respiração de novo até eu dormir. Eu faço isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco o meu corpo volta ao normal. Ao contrário, se eu tô em desaceleração, tô dormindo muito, eu aplico uma técnica de respiração que ativa o meu cérebro, ocupa minha mente, faço 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, daqui a pouco meu cérebro vai se equilibrar. E eu não entro em estado de crise. Então, basicamente é assim, ó. Eu nasci com uma regrinha de jogo, tipo um formulário de jogo. Ó, esse é o formulário de jogo bipolar. Seguinte, se você seguir a regrinha de jogo aqui, você não vai precisar ficar tomando remédio a vida inteira ou com tanta intensidade. Você consegue se equilibrar com algumas técnicas, com coisinhas simples. Comer no horário certo, dormir no horário certo, estudar no horário certo, trabalhar no horário certo. Acabou. É bipolar aqui pra você viver. Simples, cara. Parece complexo, mas é simples. Que aula de autoconhecimento. E assim, que aula de autoconhecimento. Só fechando uma frase bíblica, né? Tem uma frase bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tá aqui no meu livro. No caso aqui, tá no seu livro, né? A Conhecereis a sua verdade e a sua verdade te libertará. Isso é o que é autoconhecimento. Agora, borderline cara. é diferente. Borderline é mais perigoso. Por que acontece? A crise da bipolaridade, eu sei que tem pouco tempo. Eu até quero levar essa Que conversa acontece? mais pra frente, mas eu não consigo ter muito tempo. Posso pra terminar isso. só do borderline? Fala Depois, borderline. qualquer E coisa aí- a gente aprofunda depois? Não, gente, mas nós Beleza. vamos, que eu te convido, e o Alfredo aqui de novo, alô, pra gente fazer um novo. Beleza. Pra gente entrar nesses assuntos mais profundos, né? Beleza. Tem muito assunto. O que Tem acontece? muito assunto. Borderline já é diferente. As crises da bipolaridade, elas vão gerar prejuízo pro paciente, pro doente, no médio e no longo prazo. Por quê? Porque se eu estou em estado depressivo, eu vou ficar meses em estado depressivo, não estou produzindo nada em estado depressivo. Ou aceleração, estou produzindo, mas não está sendo bem feito nada. Então, ele gera prejuízo para mim meses, certo? Mas as crises no border, elas são todas imediatas. Toda crise no border é uma crise que gera um conflito imediato e tem que ser resolvido no imediato. Por exemplo, se eu tô no limite, cara, e eu tô conversando com você, a minha garganta começa a ressecar, e eu começo a me incomodar com o que você tá falando, cara, eu tô ficando com raiva. Aí, de repente, você fala alguma coisa que me incomoda, eu mando você ir pra casa do chapéu. Aí você é um amigo meu que eu nunca tive um conflito. Mas a partir daquele momento ali, a gente vai ter que lidar com aquele conflito que eu tive com você. Então, toda crise do border é uma crise que tem que ser, que
toda crise gerada no border gera um problema imediato. E você nem sempre tem a percepção de que, pô, ele é doente, ele realmente tem um transtorno de personalidade borderline e ele gerou um prejuízo aqui. Então, como regula a borderline? O border, para regular suas emoções e diminuir a intensidade do medicamento e ser menos nocivo para o outro e para ele mesmo, já requer uma atenção um pouco maior. O bipolar, disciplina e rotina ajuda, mas o border já é um pouco diferente. Por quê? Você imagina o seguinte, para cada emoção eu tenho um tempo de resposta diferente. Então, vou dar exemplo, se para tristeza, para eu entrar em estado depressivo como border e me suicidar, enfiar a faca no meu peito e me matar, coisa absurda, eu primeiro vou pegar e falar assim, ó, cara, mano, tô meio chateado. Aí amanhã essa chateação vai voltar. Depois de amanhã a chateação vai voltar, mas ela não vai ficar, eu não vou ficar com aquela chateação durante todo o dia, mas aquela sensação de chateação me incomodou por algum motivo. E essa aflição que eu sinto crônica, ela vai crescer no momento de intensidade de tristeza e vai me levar ao pensamento de querer me matar para acabar com aquela dor. Beleza. Então eu tenho um tempo de resposta para tristeza, para depressão, 1 semana, 2 semanas. Leva um tempo. Então eu tenho tempo ainda para avaliar o que está acontecendo no meio do caminho para evitar que eu entre em crise de tristeza, de depressão, me suicide, por exemplo. Então eu digo assim, que para evitar uma crise de depressão, ela é mais fácil do que evitar uma crise de cólera, de fúria, por exemplo. Porque a crise de cólera, de fúria, basta eu ter dormido um pouco menos à noite, basta eu estar sobrecarregado no trabalho, e eu tô com aquela aflição ali, etc. E você ter me incomodado com uma bobagem e aquela aflição crescer com tanta intensidade enquanto eu estou com raiva, que eu vou explodir, eu vou brigar com você. Então o tempo para evitar que eu não tenha o desgaste, não brigue com você, não te xingue, não quebre a tua cara, por exemplo, é muito curto. Aí o que acontece com o border? O border não se aceita, ele não aprende sobre as suas emoções, ele não aprende qual é o caminho que o corpo dele faz para chegar até a crise, porque cada emoção é um caminho diferente. Então ele não consegue construir ferramenta para interromper a crise. Então, se o border ele tem esse tipo de consciência, esse tipo de ciência, trabalho, é trabalhoso. É complicado? É complicado. Mas se o border tem esse tipo de atenção, pratica esporte e tal, para um momento do dia só para observar o que está sentindo, etc e tal, o que vai acontecer? Toda pessoa que ele estiver lidando, ele vai observar o que ele está sentindo e ele vai evitar crise, conflito. Se ele ama uma pessoa, ele consegue crise de identidade no border toda hora, porque ele está sentindo tantas coisas que ele não sabe o que ele sente. Turbilhão de sentimento, não sabe quem ele é. Aí se ele, por exemplo, eu desenvolvi essa ferramenta esses dias atrás que eu tive um relacionamento há pouco tempo. Pô, eu comecei a gostar da guria, eu já tava amando, loucamente amando a guria. E pra ela não tem transtorno nenhum, pra ela tava na intensidade, pra mim era muito. Se eu ceder a essa emoção, eu abafo, a pessoa fala, mano, esse cara é um louco, lunático. O que acontece? Eu preciso, literalmente, é assim que eu faço, né? Pode ser que o outro border faça diferente. Eu anoto no papel, quem é essa pessoa pra mim? Anotei, acabou de chegar, tá? Quem ela é? Ela é minha amiga, eu gosto dela. Mas, comparado à minha mãe, qual é o grau da minha mãe e ela? Ah, não, minha mãe eu amo. Ah, tá. Desenvolvo uma tabelinha de amor, tá? Essa menina aqui, dentro da tabelinha de amor, ela tá em algum grau? Não, ela não tá. Então eu não vou deixar o meu sentimento me sabotar falando que eu amo ela, sendo que dentro da tabelinha que eu já desenvolvi a respeito das outras pessoas que eu realmente amo, pra eu ceder aquele sentimento e criar algum constrangimento com ela. Eu quero ir embora, não quero ficar com você. Não, tudo bem, filha, pode ir. Pro border falar isso, sentindo aquilo ali, sem ter essa leitura, é muito difícil. Mas se o border conseguir observar, criar as ferramentas certas a respeito das emoções que ele tem, ele consegue, cara. E talvez não precise nem tomar medicamento. Muito legal. Cara, um prazerzaço. Eu não tem nem o que falar, né? Conversa gostosa. Show, aqui dá 15 horas de podcast. Mas de verdade,
Pra mim, Obrigado. cara, foi uma grande honra. Eu que agradeço. É uma grande de honra verdade, estar de com verdade. você. A gente tem muita história ali pra frente Obrigado. também. Né? É uma Obrigado, grande honra cara. estar Que aqui com a isso, gente. Põe Conversa aqui, Lu. gostosa, Que cara. gostoso. Agradece aqui. Fazia muito tempo que eu não tinha uma conversa tão prazerosa assim, com Muito tanto bom, né? conteúdo, Com tanto conteúdo. que realmente Obrigado, agrega, cara. Obrigado, Obrigado, mesmo. eu que Olha só, agradeço. quero aproveitar esse momento Que bom, aqui. que Deixa a mão aqui, Lu. Porque como a gente estourou o tempo, as considerações finais, a gente vai só falar tchau. Na outra vez você cobra quem tá devendo e tudo mais, você pode falar. Tá bom. E eu queria fechar com a oração da serenidade, que é uma oração que você Tá já bom. ouviu falar, e é uma oração pra gente encerrar aqui, porque não encerrar, a gente dá uma break, porque vai continuar. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Amém. GapDep, grupo de apoio a pessoas com deficiência, www.gapdep.com.br. Já falei tudo errado, mas tudo bem. E vamos lá. Valeu! Valeu! Obrigado.